Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você também pode assistir o Antenados na Geral de qualquer lugar do mundo pela internet em www.boasnovas.tv e também pode assistir ao vivo esse programa e os programas passados por demanda no nosso aplicativo para iOS, né, para iPhone, Android, e você pode buscar pelo nome de Boas Novas. Vai aparecer lá, você faz um download para o seu celular ou para o seu tablet, pode assistir os episódios passados do Antenados na Geral. Hoje nós vamos ter um programa muito interessante, também vai ser muito polêmico, vamos falar um pouco sobre a Páscoa. A Páscoa, para os cristãos ou para aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus, é um momento para a gente parar e relembrar aquilo que Jesus fez por nós, morreu na cruz, verteu seu sangue para nos salvar. E muitos pensam nisso. Outras pessoas veem a Páscoa como um feriado e fazem um banquete, comem chocolate. Embora, mesmo as pessoas comemorando desse modo, eu acho que a maioria, ou pelo menos todos, lembram de Jesus, de alguma maneira. Pelo filme que passa na televisão, todas as televisões do Brasil, evangélicas ou não, colocam a história, o filme de Jesus, da sua crucificação. É um momento de festejar, é um momento de comer, tem, enfim, coelho, tem ovo, mas também eu acho que passa, mesmo que vagamente, na memória de cada brasileiro, pelo menos, que é uma data que se comemora, ou pelo menos se iniciou comemorando a crucificação e a ressurreição de Jesus. E nós vamos debater hoje sobre isso aqui no Antenados na Geral, porque existem, de fato, pensamentos muito distintos sobre, será mesmo que é Páscoa? Mas vem aqui, a cultura judaica não é nem nessa data, é diferente, é um outro tipo de festa. Vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral com ele, que é escritor e também pastor e professor de Novo Testamento e teologia geral e pesquisador nas ciências humanas, pastor Ailton Bezerra. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Eu disse que esse ano não vai estar comendo muito chocolate, mas não é por questão de teologia, é por questão de barriga mesmo, né? Não estou podendo comer chocolate, não. A todos os telespectadores, a graça e a paz, André, muito bom esse debate, a todos os debatedores que aqui estão. Mais um debate que, por certo, vai edificar muitas vidas. E eu quero desde já dizer o seguinte, que nenhuma cultura, nenhum costume, nenhuma proposta que não provém da verdade do Evangelho pode difundir ou descentralizar a mensagem da Páscoa. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 1,18 até o 19, que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatada a vossa vã maneira de viver, e nem por tradições que aprendeste o vosso Pai, mas foi pelo precioso sangue do Cordeiro Imaculado, e aquele Cordeiro que foi lá tipificado, foi lá pregado, foi lá dito em Êxodo capítulo 12, no contexto mosaico, no contexto do nosso grande líder Moisés. Então essa mensagem não pode ficar esquecida. Você que vai comemorar ou está comemorando essa Páscoa, que você saiba que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, vive está, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O resto só faz parte do nosso debate aqui. Mas a mensagem é essa: o sangue de Jesus tem poder para limpar você e perdoar seus pecados. E se você não tinha ciência disso, vamos tentar resgatar um pouco sobre esse significado, como as pessoas deveriam, de fato, pensar e parar para meditar naquilo que Jesus fez por nós. Também recebo ele, que é teólogo, presidente da Associação Pedras Vivas e líder da congregação judaico da unidade Beit El Shammah. Estou falando do Rosh, Marcos Andrade. Rosh, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, André. E esse tema é interessante. Hoje, o que se chama Páscoa está misturado com muita coisa, com muito paganismo. Então, eu vou me concentrar mais no sentido de trazer o que é realmente Pêssar. Perfeito. Ao invés de falar, porque hoje em dia realmente é uma mistura muito grande. Então, o que muita gente acha que está totalmente equivocado do que significa isso. Então eu vou me concentrar hoje mais... Mas eu acho interessante porque estamos no sentido de resgatar, enfim, até na cultura judaica, o que é, qual o significado disso tudo, mas eu vou querer tocar também nessa mistura porque, embora eu falo, pessoal, talvez uma coisa cultural minha, na minha casa tem chocolate mesmo, a gente compra ovo, dá presente, nós lemos a Bíblia, nós lembramos, enfim, a gente tem esse entendimento, mas eu entendo que isso é a minha família também, eu tenho esse entendimento. No Natal também, às vezes é a mesma coisa, a gente dá presente, tem Papai Noel, mas eu tenho entendimento, nós cantamos Noite de Paz, lemos a Bíblia, mas muitas pessoas mesmo que talvez não cresceram, não têm esse tipo de entendimento, mistura mesmo, é da ovo de Páscoa, é chocolate, e nada tem a ver com isso, embora o chocolate sempre é bom, né? No meu aniversário, no aniversário de outras pessoas, Natal. Mas a gente tem que também esclarecer coisas que vieram talvez de simbologias ou simbolismos pagãos, muda ou não muda, enfim, simbologia, o significado, a gente debate hoje, porque eu acho que é interessante e é cabível desse programa. Também recebo ele, que é bispo da Catedral Presbiteriana Pentecostal, também doutor em teologia, professor da Faculdade de Fato, bispo Joel de França. Bem-vindo, bispo, ao Antenados. É um prazer estar aqui, que nós possamos, durante esse debate,
esclarecer sobre a diferença da Páscoa no sentido religioso e na Páscoa no sentido comercial. Na verdade, quando se introduziu o coelho, ovo, isso tudo tinha a ver com a fertilidade. Depois, no ano de 1988, a Igreja Católica aceitou como ritual da Páscoa esses elementos. Nós vamos, durante o debate, nós vamos procurar esclarecer, com certeza cada um tem um pouco de sabedoria de Deus para poder chegar até ao entendimento dos que estão nos assistindo. E isso não é um debate, enfim, só sobre Páscoa. Eu acho interessante. Toda vez que se mistura cultura e bota cultura na teologia, dá um rololô e a gente debate isso aqui no Antenados. Na Páscoa não é diferente também, não. Aceitaram-se coisas que não eram para ter aceitado e hoje virou cultural e faz parte. Às vezes é até difícil diferenciar, mas vamos diferenciar Páscoa religiosa, vamos dizer assim, cristã, e Páscoa comercial. E será que tá ruim também participar das duas, né? Trocar um ovinho? Não, vamos falar sobre isso aqui no Antenados. Recebo ele, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Marechal Hermes, também professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Bem-vindo, pastor Antenados. Prazer, André, estar aqui com você, com os nossos companheiros de debate. E sei que vai sair bastante coisas relevantes aí, complementares aí ao assunto, mas precisamos lembrar, abre aspas, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse é o mandamento, fazer isso em memória. As igrejas comemoram a Páscoa mensalmente, a né? A questão histórica é relevante, isso, claro que é. A questão do comércio, o cara comer chocolate. Rapaz, quem sou eu para falar para a pessoa não comerem chocolate? Se eu falasse para vamos comer mesmo. Então, quer dizer, poxa, as pessoas vão comer chocolate não é por causa da Páscoa, eles só estão aproveitando a situação, porque aquele ovo chamar de ovo de Páscoa. E as companhias querem vender, bora botar chocolate para vender mais. Aquelas coisas oval de chocolate, assim, vende nessa época, então o pessoal compra nessa época. Se vender da outra parte do tempo, provavelmente o pessoal vai comer também. Então o assunto ali não é Páscoa, é chocolate. Aí cada um sabe que Páscoa é chocolate. Como temos pastores, não temos aqui pessoas que trabalham com chocolate. E às vezes é questão de mercado mesmo. Eu estava vendo, estava querendo lançar um panetone de Páscoa agora, né? Chamando isso aqui. Porque vendeu o mercado, sobrou pão, parece no Natal. Sim. Então assim, tem questão mercadológica que a gente vai falar depois, mas quem somos nós para ficar falando de chocolate? A gente entende de teologia, né? Mas deixa eu começar por aqui, a gente talvez vir nessa ordem que foi apresentado. Qual a visão que você vê, vamos lá, do Pêssar e o que chamamos de Páscoa cristã, que a Igreja Evangélica também comemora? Tem muita diferença, embora, não sei se de data, de maneiras, como é que você entende as duas situações? André, a questão é a seguinte, o bispo Joel aqui, ele deu uma palavra tão simples e acredito que didática e contundente aos telespectadores. Páscoa cristã e Páscoa comércio. Toda vez que o comércio vem e a cultura vem, ele tenta descentralizar a mensagem do Evangelho. Seja na Páscoa, seja no Natal, seja em qualquer momento. O nosso cuidado como igreja, que preza pela verdade, porque Paulo em 1 Timóteo 3,15 vai dizer que a igreja ela é coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja está na terra para trazer a verdade. Sobretudo, a gente tem que ter um equilíbrio seguinte. João 17, Jesus fala o seguinte na sua oração sacerdotal, que nós não somos desse mundo, mas ele não pediu ao Pai que nos tirasse do mundo, mas que nos guardasse do mal. Ou seja, a gente não é alienado, nem alienígena, mesmo porque alienígena não existe. E alienado também não somos. Nós estamos no planeta Terra. Agora, nós devemos sim tomar o cuidado para que a mensagem do Pêssar, ou do Passover, não venha se perder. Porque a grande mensagem da Páscoa, meu querido telespectador, é que o povo estava preso, cativo, no Egito. E na tipologia bíblica, quando a gente estuda teologia, a gente aprende que cada personagem daquele período, em cada parte da Bíblia, você tem uma simbologia. Então, o faraó representava o poder político do mal, e poderia ser o poder de Satanás, que vem escravizar as pessoas, que vem manipular as pessoas. E aí, então, você tem Moisés como um libertador, um tipo de libertador, uma proposta de Yeshua HaMashiach, ou seja, aquele que vem libertar, né? E depois você tem ali o povo no Egito, lugar do pecado da escravidão, e depois você vai ter a trajetória pelo deserto, que é a passagem por essa terra até chegar a Canaã, né? Que é a proposta de céu. Então, Jesus, ele é ele é a essência, o âmago da Páscoa. É o cordeiro que foi imolado por nós. Então, quando essa mensagem é perdida, aí a igreja tem que se preocupar. Agora, a gente tem que separar, eu achei que a proposta do Bispo Joel foi interessante. A Páscoa cristã é uma coisa, e nós temos que comemorar, temos que celebrar, lembrar sim, explicar o que foi as ervas amargas, o que foi o cordeiro, o que foi cada elemento, os pães sem fermentos, todos os elementos são interessantíssimos, e todos eles apontavam para o Cristo. Certo? Tudo isso se cumpriu em Cristo Jesus. Então, como já falou ali o
doutor Rubens, a questão é a seguinte, né? Nós, como igreja evangélica, praticamos a Páscoa mensalmente. A Páscoa real, a Páscoa cristã. E o apóstolo Paulo dá uma palavra interessantíssima. Ele fala assim, ó, um pouco de fermento leveda toda a massa. E se você fizer um estudo sobre fermento, quem usava, fazia bolo, aquele flash, isso, Flash é 18 segundos para deflagrar processos químicos. Ou seja, são 18 segundos com a mensagem diabólica para mudar todo o sentido da sua mente, quando sua mente não é nutrida pela verdade do evangelho. Né? Se a gente se meter com o fermento dos fariseus, porque Jesus falou o seguinte, olha, vocês têm que se preocupar com o fermento. Aí os discípulos, mas de quê? Mateus 16, o fermento dos fariseus, a doutrina dos fariseus, aquilo que vem tentar trazer um legalismo, um xiitismo maluco para a fé cristã. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, sobretudo entendendo que a igreja não pode perder a sua mensagem. Cada papai e mamãe que está nos assistindo, cada igreja, aquele que se chama povo de Deus. Então, a gente não pode perder a essência da mensagem, entender o que é de fato a Páscoa. Agora, se você perguntar, pastor Ailton, o chocolate do diabo, eu falo não. Nada é do diabo. Ele não manda em nada, sabe? Salmo 24 diz que do Senhor o céu e a terra e toda sua plenitude, todos quantos nele habitam. E Paulo, André, quando ele vai discutir questão de alimento, e aí num contexto diferenciado, lá em Romanos, em Corinto, já bem no Novo Testamento, o Paulo em Romanos 14, ele fala, olha, acolhei o que é débil na fé. Não para discutir opiniões, porque um crê que se come legume, outro come carne. Quem come não condena que come, enfim. Eu acho que o princípio ali é o princípio que serve até para esse tempo e para todos os outros. O princípio do texto. Né? E porque se eu for buscando, né, a origem do ovo, eu vi que ele tinha uma pesquisa ali poderosa ali. Então, o ovo, meu irmão, é chocolate. Agora, se o capeta inventou ou não inventou, não tem nem para ele. O que eu sei é o seguinte, eu sou santo de Deus, eu pertenço ao Senhor, celebro a verdadeira Páscoa na igreja a qual pastoreio, tá certo? E prego a verdadeira mensagem. E penso que é uma grande oportunidade da igreja aproveitar. Porque se a gente for pensar por aí, rapidinho, André, só para dar um exemplo rápido. Mete o pau no chocolate, beleza, tá bom. Mas pega todas as tradições, vai fazer canjica, vai comer peixinho, vai não sei o quê, bacalhau, não sei o quê, o resto tudo capeta. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, diferenciar, ter a palavra aqui contrária entre nós aqui, que é interessante, é pertinente, e a gente pensar esse debate nessa linha. Não, mas eu acho que a gente já começou. Vamos para um rápido break, depois nós voltamos, porque eu acho que a gente começou e vamos debater nesse nível. Porque eu acho que, beleza, comercial lá e o religioso aqui, mas o que me preocupa, e eu vou botar aqui em voga assim, e eu já vi situações assim no Natal, e de vez em quando se tem alguma coisa na internet que você vê na Páscoa, que vão se, às vezes, enfeitar a igreja e não coloca nenhum símbolo que remete a Jesus. Tu acabou de falar um monte de coisa, dos pães, das ervas amargas, aí você chega lá, tem coelhinho, tem um monte de ovinho e cadê uma cruz? Cadê alguma coisa que lembra da crucificação? Mesma coisa no Natal, ao invés de botar talvez ali, né, estrebaria, aquela cena que nós temos do nascimento de Jesus, se coloca um Papai Noel com umas renas e presente na igreja. Isso eu fico louco quando eu vejo esse tipo de mudança. André, e a gente vai bater nisso. Vamos para um rápido break, depois a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.